Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já me ouviram neste canal mais que uma vez dizer que nós andamos para trás no que diz respeito ao ciclismo e à evolução do ciclismo. Ora bem, lá no gabinete, durante os Bike Fits, têm passado tantas vezes atletas que correram na década de 70, na década de 80, assim, essa gente ainda pedala. Mas, sobretudo, aqueles que me marcam mais são aqueles que terminaram a carreira ou que abandonaram o ciclismo na década de 90. E porquê a década de 90? Porque foi, provavelmente, e segundo as descrições dos próprios, daquilo que eu tenho conhecimento hoje em dia, foi os últimos anos onde se ganhou realmente bem a praticar ciclismo em Portugal. Mas, obviamente que eu não posso mencionar nomes, porque isto são contados em situações de conversa, de descontração. Eu nunca pedi autorização às pessoas para dizer, olha, posso falar no teu nome, dizer quanto é que tu ganhavas? Isso nunca entrou à baila, se bem que um dia destes, talvez eu convide uma dessas pessoas para fazer um CLC ou algo do género, mas eu posso-vos falar dos números. Mas mais importante que isso é dar-vos um ponto de referência. Porque às vezes o problema é nós conhecemos a modalidade hoje, a maior parte das pessoas que praticam ciclismo começaram há pouco tempo e conhecem a realidade atual. Mas eu vou-vos dar hoje aqui provas, testemunhais, dar-vos pontos de referência. Quando é que era possível ganhar-se no ciclismo, no BTT, há 25 anos atrás? Eu acho que tu não estás preparado para isto, mas eu ando-te por aí e vamos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Quanto ganham, ou quanto ganhavam, os ciclistas há 25 anos atrás? Vamos para mais um vídeo. Pois é, gente boa. Como eu estava a dizer, muitas das vezes passam num gabinete, muitas vezes mesmo, histórias absolutamente incríveis. Eu tenho a sorte de conhecer pessoas que de outra forma, eu até poderia conhecê-los formalmente na rua, olá, eu sou fulano tal, corri aqui, fiz isto, mas naquele ambiente eu conheço histórias, contam-me coisas absolutamente incríveis. E fixou-me aqui alguns valores que, na década de 90, no ciclismo de estrada, atletas que não eram atletas de topo, ok, eram atletas que faziam voltas a Portugal, eram atletas de nível, eram atletas bem pagos, mas não os melhores pagos nessa altura. E aquilo que me diziam, que me descrevem, na altura era que ganhavam ali à volta entre um atleta fraco, ganhava cerca de 200 contos. 200 contos, estamos a falar de 1000 euros hoje em dia. Estamos a falar inícios da década de 90, em Portugal. Mas um atleta razoável, como já me passaram, e eles próprios descreviam-se dessa forma, ganhavam 600 contos, 800 contos. Estamos a falar 3.000 ou 4.000 euros na moeda de hoje, sem contar com a inflação. Ok, esses mesmos atletas que me descreviam essa situação diziam que havia atletas já na altura a ganhar 1.000 e 1.500 contos. Estamos a falar à volta de 5.000 euros, 7.500 euros, que se calhar para o ciclismo de estrada tu dizes, ok, isso seria normal, nos dias de hoje se calhar é impensável. Mas na altura onde se ganhava bem no ciclismo, onde havia talvez um mundo diferente, ok, eram valores interessantes. Se calhar que não tivesse havido evolução nos ordenados, mas era bom que os atletas hoje ganhassem à volta disso. Era bom que um atleta mau ganhasse 1.000 euros por mês. Ok? Mínimo. Dito no ciclismo profissional. Mas e no BTT? Há uns tempos atrás, para quem segue também o canal do Mário Costa, e para quem não segue, eu recomendo até que sigam, porque o Mário está a fazer vídeos melhores do que nunca. O Mário dizia, num vídeo já com algum tempo, que ao vencer uma prova de categoria C1 em Portugal, que são as provas de maior categoria do BTT que nós temos atualmente a decorrer em Portugal, ganhar o primeiro lugar. O vencedor da Elites ganhava 175 euros. Ora bem, em conversa com um amigo meu ao telefone, por causa de outros temas, ele fez-me lembrar provas que aconteceram em 99 e até me fez chegar um cartaz que eu tenho aqui na mão e que eu vou começar a pôr-vos o cartaz agora para vocês também verem. Estamos a falar de um cartaz que é a primeira taça de BTT Cidade da Maia, aquilo que nós chamamos interfreguesias, ou então, como eu vos tenho feito chegar aqui, os Opens. Isto nem sequer era regional do Porto, nem Taça de Portugal, não. Primeira Taça de BTT, Cidade da Maia, 1999. Onde
No geral, em prémios monetários, nós temos, eu contabilizei aqui contas assim mais ou menos redondas, não fui ao cêntimo, 390 contos a distribuir por todos. Isto na moeda de hoje estaríamos a falar de 2.000 euros a distribuir por todos. Obviamente que nós estamos a falar aqui de 4 provas e o prémio monetário era para quem ganhasse a geral destas 4 provas, mas para vocês terem uma ideia, vamos falar dos séniores. Os séniores é aquilo que nós hoje em dia chamamos de elites, e quem ganhasse nos séniores ganhava 30 contos, o primeiro lugar. E havia prémio nos séniores até ao 15º lugar. Os cadetes ganhavam dinheiro do primeiro ao 10º lugar. Os veteranos A, ou os Master A, como se chamam hoje, ganhavam dinheiro do primeiro ao 10º lugar. Os veteranos B, exatamente a mesma coisa. Eu até encontrei aqui uma particularidade, é que os veteranos B ganhavam, no geral, até ganhavam mais dinheiro que os veteranos A. Isto aqui precisava de uma correçãozinha na altura. A promoção, que entretanto a promoção faleceu, morreu, desapareceu. Eu acho que foi um erro tremendo, mas são opiniões. Mas a promoção ganhava do primeiro ao 15º lugar. Hoje, para vocês terem, quando ainda havia alguma promoção nas provas, para vocês terem, 5 pessoas a correr, já era muita coisa. Agora imaginem haver prémios monetários do primeiro ao 15º lugar. E o primeiro lugar ganhava 15 contos. Hoje, uma vez mais, sem inflação, estamos a falar de 75 euros. Mas temos que levar isto para 1999. Era muito dinheiro. Ou seja, na altura não era muito dinheiro, era o razoável, por isso é que se encontrava isto, ok? Hoje é que isto desapareceu por completo. Hoje, numa Taça de Portugal, ganhas dinheiro 175 euros primeiro elite, é isso. Ou seja, isto não subiu nem se manteve, isto caiu a pique, basicamente. Mas vamos ainda para voos ainda mais altos, porque num dos podcasts que eu costumava ouvir, o podcast do empresário Miguel Milhão, o conhecido da Prozis, foi lá um convidado que o nome me soou algo familiar. O convidado era Marco Galinha. E eu, quando ouvi anunciar Marco Galinha, eu pensei, olha que curioso, havia um Marco Galinha no BTT. E não é que era o mesmo. Então, para não ser eu a descrever como é que se vivia naquela altura, em 96, 2000, vamos ouvir então pela voz do próprio ex-atleta, atual empresário, Marco Galinha, como é que era o mundo financeiro dos atletas nessa altura. Quanto é que se podia ganhar no BTT? Ora, sentem-se, apertem o cinto e ouçam com muita atenção. Eu, quando era campeão nacional de BTT, ganhava 1000 contos por mês. Não te esqueças que eu, dos meus 16 era muito dinheiro. Aos 18, ganhava o equivalente a 1000 contos por mês de patrocínios, era mais de 5.000 euros. Da GT Bicycles, da Parque Pré, depois da Trek, fazia a representação da Antena 3, do Radical, da Oakley, da Smith, já no negócio de da No Fear. Fui dos primeiros patrocinados em Portugal da No Fear, não sei se ainda te lembras dessa marca. Com os olhos, não é? Marca de roupa, sim. Com os olhinhos. Os primeiros. E ficava também com as bicicletas. Ainda lembro de ter trocado o primeiro carro a bicicletas. E também na seleção, eu fazia parte da seleção do projeto olímpico de Atlanta 96 e o Sydney 2000. Okay. Eu ganhava o equivalente só desse projeto olímpico, o equivalente a 100 contos por mês, porque o BTT começou a ser projeto olímpico em Atlanta 96. Ok. Bom, digo eu. É bom que nós tenhamos este tipo de referências. Eu sei que muita coisa mudou no mundo de lá até aqui, mas não ficou mal para todos. Se nós formos analisar outros desportos, serão catapultados. É preciso lembrar que aqui, como o próprio Marco Galinha diz, o BTT estreou-se nos Jogos Olímpicos em 96. Ou seja, era um desporto que em Portugal era completamente desconhecido. E ainda assim era possível nós termos estas situações. Hoje que temos atletas olímpicos de forma mais ou menos consistente, temos uma precariedade absolutamente incrível. Imaginem o que era um atleta profissional hoje em dia poder dizer que, uma vez mais, sem inflação, estaria a ganhar, de uma forma geral, global, com todos os vencimentos, 5.000 euros por mês. Uma vez mais, sem inflação. Não se esqueçam que estamos a falar 96 a 2000. É importante nós termos estes pontos de referência para saber não só aquilo que nós não evoluímos, mas, sobretudo, aquilo que nós perdemos. É preciso uma visão estratégica
para o ciclismo urgente. É preciso, acreditem. E era só isto que eu vos queria trazer. Era só isto. Já que eu não posso, não tive a oportunidade de trazer o pessoal que me passa no gabinete aqui, eu arranjei este testemunhal baseado nisto que me fez lembrar e disse, para lá, que eu se calhar tenho aqui alguém que pode falar, sem saber que vai falar por mim, vai falar por mim. Eu volto no próximo, por hoje já disse o que queria dizer. Grande abraço, eu fui.